Olá, criacionistas, a graça e a paz do Senhor Jesus, estamos de volta e hoje com um assunto bem legal. Vamos falar sobre as aves, a diversidade de aves criadas, pelo nosso Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 20 diz assim: E Deus disse, que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Podemos dispensar comentários acerca da beleza e exuberância das aves. Elas são mais uma das provas consistentes de um Deus que se expressa por meio do belo e fez e faz questão de dar colorido e vida à sua criação por meio dessas ricas e majestosas criaturas. Embora os demais animais expressem beleza também, as aves parece que enfeitam, elas embelezam com maestria os ares, as florestas, os desertos ou qualquer lugar onde elas possam estar. E não é por menos que nos chamam tanto a atenção. Aves de vários tamanhos e cores podem ser encontradas em todos os lugares do mundo, como determinado pelo Senhor. O número de espécies hoje gira em torno de cerca de 10 mil catalogadas pelo mundo todo. Há, obviamente, uma divergência quanto a esse número exato de espécies ou subespécies. O Brasil se destaca nesse cenário, com quase 2.000 espécies de aves. A última lista aí, oficial de 2021, com 1.971 espécies. Então, o Brasil é um dos países com uma das maiores representações mundiais dessas belas criaturas. Mas, indiferente de qual seja o número exato, e esses números sempre estão mudando aí, conforme as novas descobertas, elas são abundantes, são necessárias e exuberantes, porque Deus as fez assim. Então, glória ao Criador. Na Bíblia, pelo menos 40 espécies de aves são citadas. Entre elas, nós temos a águia, temos o abutre, a coruja, o avestruz, temos o pardal e a andorinha, que são citados lá no Salmo 84, versículo 3, eu acho que é um versículo, um salmo muito conhecido, que diz: O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então esse é um salmo bem conhecido, Temos aí a citação dos pardais, da andorinha, e também temos as conhecidas codornizes que alimentaram o povo de Israel durante cerca de 40 anos de peregrinação pelo deserto ali do Sinai. Como todos os demais seres vivos, as aves também fazem parte de uma importante e complexa teia que envolve outros seres vivos, o que nos inclui também nós, seres humanos. Elas são parte da cadeia alimentar, como presas ou predadoras de outros animais, são polinizadoras, como os conhecidos beija-flores, embora haja outras aves que também realizam esse papel de polinizadoras. Mas os mais conhecidos por nós, pelo menos aqui no Brasil, são os beija-flores. Elas também são dispersoras de sementes, responsáveis pela perpetuação de espécies vegetais, também são responsáveis pela manutenção de florestas, pelo reflorestamento de áreas degradadas, porque elas levam sementes de um lugar para outro, seja dentro do trato digestivo ou posteriormente com as fezes. Então elas acabam contribuindo para a manutenção de florestas e áreas que estão sendo reflorestadas. Algumas aves engolem sementes inteiras e depois regurgitam o caroço em uma outra área. Algumas defecam partes dessas sementes que não são digeridas totalmente, elas ficam ali no intestino e depois são expelidas junto com as fezes e acabam germinando onde elas caem. Então isso contribui bastante para a manutenção das florestas. Elas também auxiliam no controle de populações de animais, que são como os insetos, que para nós são indesejados em alguns momentos e em algumas situações. Também ajudam no controle de pequenos animais, como répteis e mamíferos, entre outros. Elas evitam que certos tipos de insetos e pequenos animais saiam do controle, afetando assim o equilíbrio dos ecossistemas
inclusive a nossa produção de alimentos. E elas também realizam a limpeza do ambiente, que é o caso das aves necrófagas, né, que se alimentam de cadáveres, que é o caso dos abutres e os urubus aqui no Brasil. Então são inúmeros os benefícios prestados por essas belas criaturas ao ambiente, porque assim Deus determinou que elas fizessem e elas cumprem cabalmente o papel designado pelo seu Criador. Além de nos encantar com a sua beleza em formas e cores, elas preenchem os nossos ouvidos com lindas cantorias que tornam o ambiente mais agradável e rico, né, com a sua presença. Elas, sem dúvida, são inspiradores. Quem não conhece, né, o canto do famoso sabiá laranjeira, do canário da terra, do azulão, nós podemos ouvir em muitos lugares do Brasil, ainda é possível as pessoas ouvirem o canto dessas aves, né? Pessoas que moram próximas a bosques, praças, áreas florestadas, têm esse privilégio. Até mesmo dentro das cidades, muitas dessas aves habitam. Por exemplo, aqui onde eu moro mesmo, constantemente eu ouço o canário da terra cantando. Aqui tem um poste na frente de casa e ele sobe ali e fica em cima daquele... Sobe não, ele voa ali para aquele poste e fica cantando, né? E eu acho tão lindo, né, o canto do canário da terra e de tantas outras aves. No outro poste aqui de frente também tem um sabiá do campo que costuma se exibir literalmente. Ele sobe, ó, novamente falando sobe, ele voa no topo daquele poste e fica ali cantando, né, uma canção bem estridente, bem alta, como que se exibindo literalmente. Eu acho isso fantástico, é lindo, né? A gente tem essa oportunidade de ouvir essas belas criaturas de Deus, né, com essas cantorias. Algumas curiosidades. A maior ave do mundo atualmente é o avestruz, Struthio camelus. O tamanho dele varia entre 1,80 m a 2,70 m de altura. É uma coisa bem avantajada, né? E ele pesa normalmente aí entre 90 a 135 quilos. O avestruz é uma ave terrestre, não voa, e é uma das aves citadas também na Bíblia. Se considerarmos somente as aves que voam, a maior delas seria o albatroz errante, Diomedia exulans, né? Ele tem uma envergadura impressionante de 3,5 metros. Você já pensou aí? Envergadura é as asas abertas. De uma ponta da asa a outra, um animal com a asa aberta, isso é chamado de envergadura. E 3,5 metros é um tamanho muito grande. E ele, de altura, né, ele tem aí uma medida de 1 metro e 1,2 metros. Então é uma ave grande, uma ave que voa muito grande. É impressionante essa envergadura que ele tem, né, de 3,5 metros, pode chegar a essa envergadura aí. Então imagina aí, faça aí os cálculos aí, tente fazer uma comparação aí na sua casa para você ver o tamanho da envergadura dessa ave. A menor de todas as aves é o beija-flor abelha, vem a calhar bem esse nome, né? O nome dele científico é Melissuga elenae, e ele tem apenas 5,7 centímetros e pesa apenas 1,6 gramas. É minúsculo. Os escritores bíblicos, né, por estarem incluídos em sociedades agropastoris, né, e ter esse maior contato com o mundo natural, constantemente eles faziam menção de aves em seus escritos e outros animais. Para os escritores bíblicos, Deus conhece as aves que ele criou, como diz lá no Salmo 50, versículo 11, e também cuida muito bem delas, né? Como nos diz Jesus lá em Mateus capítulo 6, 26. Ele diz: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Olha que coisa maravilhosa. Deus sustenta as aves, Deus sustenta as suas criaturas. E como filhos de Deus, imitadores, que a Bíblia nos diz para sermos imitadores do nosso Pai Celestial, também devemos seguir o exemplo do nosso Pai e cuidar dessas criaturas, zelar por elas, porque são criadas pelo nosso Deus e têm o seu propósito, o seu nicho, a sua função dentro do ambiente onde elas estão inseridas. Em outros momentos falaremos mais sobre as aves, mas por enquanto é isso. Que Deus abençoe sua vida. Precisamos seguir o exemplo do nosso Pai cuidando delas e apreciando, né, essa beleza maravilhosa que Deus nos concedeu por meio dessas lindas criaturas, as aves. Então, Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro.